reception. Thank you very much. Can you talk a little bit about the experience of being in... I forgot about the translator. Sorry. Hold on. Sorry. Desculpa, pessoal, eu esqueci do tradutor aqui para... Perdão. I'm so sorry. Love you too. Can you talk a little bit about the experience of being in The Hobbit, one of the most beloved books of all times? How does it feel? Yes. I read these books when I was 7 years old, and I was in a stage play when I was 14, and I was one of you guys when Peter Jackson released the Lord of the Rings trilogy. I sat where you sat. So today, to be sitting here, bringing Thorin Oakenshield to the screens for the final time, it's like a dream come true. Na verdade, eu li o livro do Tolkien quando eu tinha 7 anos de idade. Aos 14 anos de idade, eu ensinei uma peça deles. E quando o Peter Jackson lançou o primeiro filme da trilogia do Senhor dos Anéis, eu estava exatamente na posição de vocês aí, olhando para o palco. Então, para mim, o fato de poder participar de uma trilogia como essa, como o Hobbit, é como se fosse um sonho que virou realidade. Na verdade, essa é uma boa pergunta. Você acha que eu sou muito mais indicado para ser um anão do que você? You have the beard. Tá certo, olha só. E fala um pouquinho pra gente como foi o processo de ser transformado num anão, de ser encolhido e como você se sente se vendo diminuto entre outras criaturas lá da Terra-média das telas. It's quite a shock to see yourself in the movie, because when we were filming, we were bigger. We had padding on and big shoes, so we walked around for the entire time as what felt like giants, which I think is quite useful for the ego of a dwarf. Dwarves have really big egos. Na verdade, durante a filmagem, a gente ficou mais alto e mais grande. Eles colocaram um salto nos sapatos, colocaram um enchimento nos ombros e tal. Então a gente ficou muito maior. O que para um anão é muito apropriado, porque anão em geral tem um ego grande. Então o ego fez muito bem isso. O Thor, eu acho um dos personagens mais interessantes de toda a obra do Tolkien, pelas mudanças pelas quais ele passa. Né? É um personagem bastante atormentado pelo seu legado, é um personagem que começa de uma maneira e termina de outra, como a gente vai ver aqui nesse filme. Queria que você falasse um pouquinho sobre como foi interpretar tantas facetas do mesmo personagem. It was actually a giant experiment. We didn't really know how far we were going to take Thorin into the Dragon Cities. I looked at all kinds of things like drug addiction and obsession and physical sickness. I also went into the sound studio and worked for a day with Benedict Cumberbatch, as he was, I know, I feel the same. As he was voicing Smaug, so that I could try to emulate something of what he was doing with the dragon, so that very gently Thorin absorbs Smaug into his psychology. Foi uma experiência gigantesca, na verdade. E eu tentei várias coisas para compor o personagem. Inclusive no estúdio um dia com o Richard, para ver como é que ele trabalhava. E tentei ver como é que era o processo, justamente por causa da doença do dragão, né? Tentei ver como é que era uma pessoa que era viciada em drogas, por exemplo, até uma doença física, para ir compondo esse personagem.
Did you say the word Benedict Cumberbatch? Tá pegando no meu pé porque eu não falei o Benedict Cumberbatch. We're all number bitches. E, bom, eu queria que você falasse também como é trabalhar com o grande Peter Jackson. Eu estive no set 2 anos atrás, fiquei impressionado andando por lá, vendo toda aquela grandiosidade que ele criou. Como é para um ator chegar na Terra-média de verdade? You know, Peter Jackson has the creative mind of a child and the vision of somebody very unique. He is as fascinated with technology as he is with actors. So that combination of those things, I think, makes his films particularly unique. When you work on the set, you are the only living, breathing thing that's with him. And then when filming is finished and he goes into post-production, that's when the real genius happens. And you'll see today some of the magic that he's created. I've never seen an image quite like the thing that he's created for this, the detail with which he's worked. Na verdade, o Peter tem a criatividade de uma criança. E, por outro lado, ele adora a tecnologia. Então, quando você está no estúdio, é só você e o Peter, na verdade, ali. E todo o trabalho acontece na pós-produção depois. Então, quando você vê o nível de grandeza que ele consegue criar, que é o que vocês vão ver aqui depois com a exibição do filme, é algo realmente impressionante. Como está sendo a experiência, sua experiência? Você falasse um pouco da sua experiência aqui com esse público, o que você está sentindo agora, terminando nessa sua turnê, encerrando a trilogia O Hobbit. Como você se sente sabendo que nós provavelmente nunca mais veremos a Terra-média nas telas? I feel very sad, actually. It's an emotional time to bring the final movie and the final piece of the jigsaw to Brazil. But all good things have to come to an end. I thought the Germans were the most enthusiastic audience, but the Brazilians have completely changed my mind. Eu estou triste pelo fim da trilogia, mas como tudo, as coisas têm que terminar. E é um prazer poder vir aqui para o Brasil e dividir esse momento com vocês. Eu sempre achava que os fãs alemães eram os mais animados, mas acabei de mudar de ideia aqui. Nós temos também algumas perguntas de fãs. Vamos abrir com as perguntas, deixar as pessoas conversarem também. Are those beards real? Is my question. Did you grow them yourself? Sim, eu fiz minha barba. Mas o tempo já está no nosso. Bom dia, meu nome é Lucas. Eu gostaria de saber como você se sente sendo um dos protagonistas do filme mais esperado do ano! It feels quite nice. A sensação é muito boa. As I said before, it's really a dream come true. I feel like my imagination was created by reading Tolkien, and I was such a huge fan. I remember the very first movie. I tried to get an audition. I wanted to play Legolas, and I was told, go. So I'm really proud to have been part of Peter's legacy. Obrigado. Bom, obviamente estou me sentindo super bem e uma historinha à parte, que eu, inclusive quando foi lançado o filme da trilogia do Tolkien, eu queria fazer o teste para fazer o papel do Legolas e meu agente falou, esquece, já era.
qual foi a parte mais desafiadora para você em interpretar o Tori? And thanks for coming, and I love you. I think in the final film, the most challenging part was the final fight between Thorin and Azog. It was the most physically demanding piece I've ever had to do. I had trained for over a year to do it, and I tried to do as much of the fighting as possible, so I did about 98% of the stunts, because I really wanted to feel like what the character felt like to be in that final confrontation. Eu acho que a parte mais difícil foi a luta final do filme entre o Thorin e o Azog. Na verdade, eu treinei quase um ano para fazer essa cena, e eu pedi para o Peter para fazer a maior parte das cenas, porque eu queria sentir como o personagem estava se sentindo naquela cena. Então, mais de 90% do que vocês veem na tela fui eu mesmo, não tinha dublê. Is that bit real? Meu nome é Ricardo e primeiro eu queria agradecer por você estar aqui e falar que isso vai ter por você, pelo trabalho que você fez. Agora, pergunta, qual foi para você, depois das filmagens, a parte que você, a cena que você mais se orgulhou de fazer? A cena que você, depois das filmagens, você falou, essa foi a cena chave, essa foi a cena que eu mais apreciei. Vou repetir a pergunta que deu para ouvir. Qual foi a cena da trilogia que ele tem mais orgulho, que ele teve mais orgulho de participar? Obrigado pela barba. I think the scene that I'm most proud of, and the scene that I'm the most moved by, is the moment when the dwarves emerge from the mountain. Again, you're going to see it today. Maybe it's a boy thing, because the girls tend to get emotional about the emotional stuff. I can't give the spoilers away. But for the boys, for me, when the heroes arrive on the battlefield at the end to change the course of the battle, I nearly wanted to stand up out of my seat. Eu acho que a cena mais emocionante para mim é quando os anões descem da montanha. As meninas vão ficar obviamente emocionadas, mas para os meninos aquela coisa de você entrar no campo de batalha e mudar o curso dessa batalha. Então, para mim foi a cena mais emocionante. A qual eu mais me orgulho. Just one more. Do you want the brick? Hi Richard, meu nome é Wesley e o que eu gostaria de saber é se você não tivesse interpretado Thorin, qual outro personagem você gostaria de ter feito? E please say I have war. Can I have two? Posso escolher dois? Yes. Okay, I would love to know what it feels like to be in Gandalf's shoes. Eu adoraria estar no lugar do Gandalf. I think he's, what I love about Gandalf is he has the body and the mind of a very wise old man, but the eyes of a child. And I think Ian McKellen absolutely encompassed both of those qualities. Na verdade, o Gandalf, ele tem o corpo e a sabedoria de um idoso, mas ele tem os olhos de uma criança. Né? Seria muito interessante poder incorporar essas duas coisas. But I think one of the greatest literary creations is Gollum. And my favourite scene from the entire Hobbit and The Lord of the Rings is Riddles in the Dark. I think it's an absolute piece of genius. Mas sem dúvida, a maior obra criativa, na minha opinião, é o Gollum. E a principal cena é o Riddles in the Dark. Thank you. Say I have war, please. Please say I have war.
queria só fazer mais uma pergunta antes da gente começar o filme. Você falou muito da maquiagem do corpo dos anões, mas eu me lembro que na visita ao set eu pude ver próteses de rosto que as pessoas, provavelmente vendo você agora, nem percebem que elas existiam. Podia contar um pouquinho como foi essa transformação facial também? It was actually a process of evolution. The makeup that we started with was very theatrical, and we realized that throughout the course of the film we needed to really understand Thorin's emotional core. So the face just had to move and feel very realistic. So it shrank a little. And in post-production they've taken away every evidence that there is any makeup there at all. So it was quite close to my own face, but just enough of the dwarf to make him not human. Na verdade, no começo era uma maquiagem um pouco teatral demais. Só que a gente percebeu logo que a gente tinha que dar para o personagem uma sensação mais real. Então a gente foi tirando alguns elementos, e na pós-produção, inclusive, eles vão tirando todos os elementos que permitem reconhecer que sou eu, mas mantendo a densidade do personagem. And the beard was all mine. E a barba era minha. Eu queria pedir agora que vocês dessem uma última salva de palmas para o Richard. Enjoy the film.